Porto 3, a desconexão. Existe uma forma de perda que quase ninguém percebe quando acontece, porque ela não faz barulho. Ela não acontece assim de uma vez. Ela não chega com uma tragédia. Ela acontece assim lentamente. Pequena decisão após pequena decisão. Pequena renúncia após pequena renúncia. Até que um dia você percebe algo que te incomoda profundamente. Você conhece a sua rotina, você conhece as suas responsabilidades, você conhece os seus compromissos, mas olha só, você não conhece a si mesmo. Você sabe o que precisa ser feito, mas você já não sabe mais o que você deseja. Você sabe o que os outros esperam de você, mas você não sabe mais o que você sente. E quando isso acontece, você atravessa um dos portos mais silenciosos da travessia humana, o porto da desconexão. E olha só, a desconexão ela não surge porque você falhou. Ela surge porque você sobreviveu. Você assumiu responsabilidades, você criou seus filhos, você pagou as suas contas, você construiu carreira, você cuidou das pessoas, você resolveu problemas, você fez tudo o que precisava ser feito. E muitas vezes isso exigiu de você sacrificar coisas que você gostaria de ter feito, partes de você. Primeiro você adiou um sonho, depois você adiou um desejo, depois você adiou uma vontade, depois você adiou uma conversa importante e depois você adia quem você realmente é. E sem perceber, os anos vão se passando até que você percebe que você costumava ser, desaparece da memória. Aquela imagem que você tinha de você já não existe mais. É como se você não se sentisse mais inteiro. Você continua até fisicamente bem, emocionalmente distante. É como se você estivesse vivendo uma vida muito correta, só que não está vivendo uma vida autêntica. Então, meu amigo, minha amiga, a desconexão ela não acontece quando você perde o caminho. Ela acontece quando você para de ouvir quem é que está caminhando. Ou seja, para de ouvir você mesmo. Muitas pessoas sabem exatamente onde estão, mas já não sabem quem realmente são. Existe um preço para viver apenas atendendo aquelas expectativas dos outros. E existe um preço muito mais caro que é o afastamento de você mesmo. Então você pode até se tornar exatamente eficiente. Aquele cara bom, ferradão, mas você está desconectado de você mesmo. E olha só, a maturidade ela não deveria custar a sua identidade. Mas para muitas pessoas foi justamente isso que aconteceu. Perdeu a sua própria identidade. E talvez você perceba essa desconexão quando alguém te pergunta: o que você realmente deseja? E aí você não sabe o que responder. Talvez essa sensação chegue para você num momento livre, num momento de lazer, mas você não sabe o que vai fazer com ele. Para onde nós vamos? Você não sabe responder. O que você deseja? Você não sabe responder. Talvez apareça quando você olha as fotografias antigas e você fala assim: quem é essa pessoa aqui que eu não conheço mais? Ou você sente saudade dessa época. Ou seja, você já está desconectado da sua essência. Talvez apareça quando os seus dias estão cheios, mas você não está mais presente ali. É como se a sua alma estivesse ausente. Você tentou ser forte o tempo todo, mas esqueceu de ser verdadeiro com você mesmo. E então essa sensação surge, mas você não consegue mais explicar. É muito difícil, é complicado. Você está presente na sua própria vida, no seu dia a dia, nos seus afazeres, mas você não está mais conectado àquilo. Como se sentisse meio zumbi, sabe? Uma coisa meio, tô longe de tudo e de todos. É como se você estivesse interpretando um papel o tempo todo. Você não é mais aquela pessoa, você é alguém que você criou. E quando você fica ali interpretando esse personagem por muito tempo, você começa a perceber que você já não é mais você. E aí que está a verdadeira desconexão. Não me sentir eu em essência. Mas existe algo muito importante que precisa ser compreendido.
Essa desconexão que a gente está falando até agora, ela não é um problema, ela é um sinal. E esse sinal ele existe para você tentar entender que está na hora de voltar para a casinha, está na hora de voltar para a sua essência, de ser quem você realmente é. Porque ninguém sente falta daquilo que nunca esteve conectado. Se você sente essa ausência, é porque ainda existe algo dentro de você que está querendo gritar, que está querendo falar. Algo que ainda não desistiu de você. Algo que continua te chamando. Mas mesmo depois de tanto tempo em silêncio, que você não sabe mais, não fala mais, não sente mais. Então, mesmo depois de tantos anos tentando, ainda existe algo dentro de você, uma centelha querendo aparecer. E olha só, essa desconexão, ela dói. Mas você tem que entender que ela também revela alguma coisa para você. Ela mostra onde você se perdeu. E olha que legal, ela mostra também aquilo que pode ser encontrado. Então, se você entender que a desconexão é um grande sinal, é como se fosse uma febre quando a gente está doente, agradeça. Agradeça e entenda que através dessa desconexão pode surgir uma pergunta muito verdadeira. Olha só, talvez uma pergunta importante que deva ser feita nesse momento não é como é que eu cheguei até aqui, mas uma pergunta mais importante ainda é em que momento eu deixei de caminhar comigo mesmo? Em que momento eu me dispersei, eu saí da minha essência? Porque toda travessia possui um instante decisivo, o momento em que percebemos que não estamos mais distante dos nossos sonhos. Na verdade, nós estamos distante de nós mesmos. E quando essa percepção acontece, olha só que legal. É sinal que surgiu um novo porto emocional. E olha, esse porto, eu vou ter que te dizer, ele é ainda mais desconfortável. Porque depois que você percebe essa desconexão, existe uma outra pergunta que você não vai conseguir evitar. Quem é que eu me tornei por trás de todas as máscaras que eu aprendi a usar? E essa pergunta ela vai te conduzir para o próximo porto emocional, que é o porto da vida automática. Aquilo que você está vivendo e nem mais está percebendo. Você está usando outras máscaras e nem mais está percebendo. Então, esse terceiro portal, ele fecha uma série importante do nosso ato 1, que é o ato do despertar. Nós vimos o primeiro da inquietação, quando algo está errado. Nós falamos sobre o vazio, quando nada do que eu faço me preenche mais. E a desconexão, onde eu senti que eu me afastei de mim mesmo. Então, no próximo porto, você vai ver novas possibilidades. Então, pessoal, se você deseja saber um pouco mais sobre a travessia humana, existe um software na Home, onde você, ao responder 12 questões, você descobre realmente qual é o seu perfil, qual é o seu arquétipo, qual é a maneira que você encara a vida, em que fase da sua vida você está nesse instante. E isso te facilita para poder participar das próximas travessias. Isso vai te ajudar a ter um entendimento melhor do seu momento, entender a sua essência e poder partir para um próximo trecho de uma maneira mais fortalecida. E o mais interessante é que nessa travessia a gente não precisa fazer sozinho. Se você percebe ou sente que alguém ao seu redor, um familiar, a esposa, o marido, o filho, um colega de trabalho, também está passando por alguma dificuldade, sugira, indique, convide a participar da jornada da travessia. Encaminhe o link das perguntas para que essa pessoa entenda qual é o momento dela, qual é o estilo dela e em que situação ela se encontra nesse momento para iniciar a sua própria jornada. E no fundo, nós vamos perceber que nesse rio, durante a travessia, vão ter várias pessoas em fases diferentes. Mas o importante é que cada um está fazendo o seu próprio roteiro. Cada um está buscando alcançar a sua melhoria, chegar ao próximo porto firme, forte e feliz. Então nos vemos no próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre o porto da vida automática. Até lá!